Nós passamos o mês passado, na escola dominical, estudando o livro de Tiago. E, ultimamente, eu só tenho falado sobre Tiago. Realmente é um livro que marca muito. E eu queria falar hoje sobre processos. Processos, coisas que acontecem na nossa vida, coisas que são comuns para todos, né? Coisas boas, coisas ruins, coisas que acontecem. Quando essa coisa de os departamentos dirigirem o culto, né, de quinta-feira começou, eu falei assim, vai ser um culto normal, os departamentos só vão dirigir. Não é tipo um culto para criancinha e tal. Não é um culto, um culto jovem e tal. Mas quando eu vim no primeiro culto, quando eu vi as crianças cultuando, eu falei, cara, é um culto para criança mesmo. É um culto de crianças. E tem que ser. Tem que ser um culto de crianças. Porque quando nós usamos essa questão de, é um culto de criança, não quer dizer que só vai ter criança na igreja, só criancinhas de 6 anos para baixo, algo do tipo. Não quer dizer que não vai ter adultos na igreja, não quer dizer que não vai ter adultos cultuando. Só que nós carregamos conosco, da sociedade onde nós vivemos, do meio, das comunidades que nós fazemos parte, nós carregamos regrinhas. Não necessariamente regrinhas que são da Bíblia. Sabe, regrinhas do que é aceitável, o que não é aceitável, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é regrinha de etiqueta, regrinha de isso, de aquilo outro. Não é aceitável um homem adulto, tal, se derramar, se entregar, está todo mundo olhando. Não é aceitável um ser humano adulto parar, sentar no chão, espalhar um monte de cartinha e ficar brincando com criança. Não é aceitável isso, não é aceitável aquilo. São construções sociais que mudam de sociedade para sociedade. Porque as sociedades, elas variam de uma para outra. Então, o que é aceitável aqui, não é aceitável em outro lugar. Quer ver uma coisa? O ósculo, o beijo. A minha família toda, desde quando a gente é criança, as crianças beijam pai e mãe. Isso é comum para a minha família. Minha esposa, quando casou, achou isso estranho. Leonardo, você beija a boca da tua mãe? Lá fora tem gente que fala assim, boca suja, é com essa boca que você beija a sua mãe. Tem um dito que é assim, só que isso varia. Numa família isso vai ser normal, na outra isso não vai ser normal. Numa família isso vai ser aceitável, na outra isso não vai ser aceitável. Eu não estou falando aqui de pecado, porque pecado é pecado e com isso não se negocia, eu estou falando de costumes. E quando nós crescemos, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão de muitas coisas que são da nossa infância. Nós começamos a conviver em meios que vão tirando a nossa inocência no falar, vão tirando a nossa inocência no agir, na forma de pensar. A gente ouve alguma coisa, o duplo sentido já vem na hora, já vem uma maldade. E quando a gente vem para a igreja, e o negócio é o seguinte, é um culto de criança, por mais que o adulto venha, o negócio é diferente. Porque você se desprende de travas sociais que automaticamente, quando você entende que você tem livre acesso com Deus, que não tem mais um intermédio entre você e Ele, é só você, Jesus, e acabou. Você já deveria se despir dessas travas. Porque é um culto de criança, então eu posso pular, não tem trava, não tem limite, eu posso gritar que Jesus é bom, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, porque o que é aceitável na sociedade, porque se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ter uma postura assim, na faculdade, tenho que ter assado, no ônibus assim, não precisa, porque eu estou no culto de criança. Enquanto que o que a palavra diz é que a gente tem que ser como criança. Nós precisamos ser como criança. Então eu fiquei assim, gente, o que eu vou falar num culto de jovens? Porque eu vou estar num culto de jovens, eu faço parte de um departamento de jovens, mas eu vou estar falando para uma igreja com diversas idades. Então eu estabeleci uma coisa, eu vou pregar para jovens. Eu vou pregar para jovens. Eu não sei como foi a tua vida até chegar o dia de hoje. Não sei se você se converteu na sua infância, se você já foi criado na igreja, mas eu sei que existem jovens sentados nesses bancos. Eu não sei como foi a tua juventude, mas eu sei que existem jovens sentados nesse banco.
Eu sei que tem muita gente que cresceu na igreja e que fala assim: Léo, às vezes eu queria ser jovem de novo para eu ser como eu fui um dia. E eu sei que tem pessoas que não cresceram na igreja que conversam comigo e falam: Léo, eu queria ter sido jovem na igreja e ter aproveitado mais. Só que o que me revolta é quando a gente põe no passado: eu queria, não quer mais. Eu queria, não quer mais. Não importa a tua idade hoje. É um culto de jovens, eu estou pregando para jovens. Coloca na tua cabeça hoje. Tem um jovem sentado nesse banco, você que está em casa. Tem um jovem sentado aí no seu sofá, olhando para esse celular, para essa televisão e me ouvindo falar. Não importa como a tua carne está hoje, não importa a tua mente como está hoje. Você tem que entender que tem um jovem me ouvindo. Você é um jovem. A carne, ela se deteriora. Ela vai envelhecendo. O que estava em cima, cai. Tudo, isso é natural. A mente envelhece. Eu cresci muito agarrado com a minha avó. Muito agarrado com a minha avó. Hoje, quando minha avó me visita, ela não me reconhece mais. A mente dela envelheceu. Ela foi acometida por uma doença maldita chamada Alzheimer. A mente, ela pode envelhecer, o corpo pode envelhecer, mas e o teu espírito? A palavra do Senhor vai falar que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Eles permanecem para sempre. A Bíblia não está dizendo que não vai acontecer determinados tipos de processo com aquele monte. A Bíblia não está dizendo que aquele monte que está lá em Sião não vai ter um terremoto, uma avalanche, um deslizamento, não vai passar vento, isso, aquilo, outro. Os processos naturais da natureza vão continuar acontecendo. Mas eles não se abalam, eles permanecem para sempre. E a pergunta que eu tenho para você hoje: quais foram os processos que te fizeram esquecer que tem um jovem aí sentado me ouvindo? Quais são os processos, o que aconteceu na tua vida que te fez esquecer o jovem que você foi? Quais foram os processos? E eu queria abrir em Tiago 1. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. A partir do versículo 3, porque na minha tradução vai gerar uma polêmica, e eu não quero desenrolar esse manto agora. Vamos ser objetivos. Sabendo que a prova da fé opera a paciência, venha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aqui, Tiago ele vem falar da provação. Durante esse capítulo, Tiago vem falando da provação. Ele vai falar da diferença da provação e da tentação. Ele vai falar que nós somos provados por Deus, e quem é provado a fim de ser aprovado. E ele vai falar de amadurecimento, ele vai falar dessas coisas que eu abri falando sobre processos. Processos que acontecem na vida. Ser demitido de um emprego, um fim de um relacionamento, a morte de um ente querido, ou ganhar uma promoção. Casar com a pessoa que você tanto amou, o nascimento de um filho, de um sobrinho, de um neto. Isso tudo são coisas que acontecem na nossa vida. Se eu perguntar para a Maninha, talvez ela lembre de quando todos os filhos nasceram. Lembra, Maninha? Como foi, mais ou menos? Claro que sim, ela respondeu. É natural. Só que, Maninha, passou, não passou? Se eu perguntar para minha tia Marli, ela vai falar de uma lembrança que nós temos, de quando a minha tia Lene foi enterrada. Foi ruim, Marli? Mas passou, não passou? Passou. São processos. E os processos são comuns para todo cristão. Para criança, para jovem, para adolescente, para idoso.
E os processos que acontecem na nossa vida, eles nos fazem crescer. Eles nos motivam, nos impulsionam a sermos melhores, a aprendermos com o que aconteceu e avançar, progredir. Você tem que respeitar o processo. Você tem que respeitar a alegria que você está vivendo no momento. Você tem que respeitar a tristeza que você está vivendo no momento. Você tem que olhar para isso. Você tem que entender o que Deus quer de você nesse momento. E você tem que crescer. Esse é o desafio, crescer. Só que por mais que você respeite o processo, você não pode dar poder para ele te fazer parar. A dor vai vir. Vai doer. Mas você não pode te deixar ela te fazer parar. Porque senão você vai envelhecer. Não no corpo, não na mente, mas no espírito. E o jovem que tem a força, que já venceu o maligno, você vai deixar ele morrer. Você vai deixar ele morrer. A palavra ela vai falar do primeiro amor. Em uma das cartas lá na revelação a João. Deus fala, tenho a favor de você isso, aquilo. Era uma igreja que tinha zelo pela obra, que testava as pessoas na obra e tal, não sei o quê, para saber se eram verdadeiros ali na profissão da fé e tudo mais, mas abandonou o primeiro amor. Tem tradução que vai falar da caridade. Ou seja, o que é a caridade? Não é só você dar o alimento, não é só o de comer, você dá do que você tem Cristo, dá Cristo. Você tem o amor de Deus na tua vida, transmite o amor de Deus na tua vida. Mas aí a palavra vai dizer que essa igreja abandonou o primeiro amor. A gente sempre usa isso para falar do novo convertido. É o jovem na fé. É o cara que tem ímpeto, é o cara que tem força, é o cara que tem motivação. No meu primeiro evangelismo nessa igreja, eu era meio doidão, eu era doido, pirado. Eu desci essa rampa aqui antes de sair para o evangelismo, com skate, caí, me lasquei todo. Fui todo arrebentado para o evangelismo. Mas nada me impedia de subir no alto de todos os prédios, deixando panfleto embaixo de todas as portas, não sei o quê. Era um ímpeto, era uma força. Eu era impulsivo demais, mas eu era, eu não tinha medo, era ousado. Às vezes eu olho para mim e eu falo, meu Deus, cadê aquele vigor? Mas aí vem o entendimento de que isso aqui envelhece. Isso aqui não vai ser o mesmo sempre. A minha vida mudou, a minha rotina mudou, depois de constituir família, de ter uma filha, de ter 1001 afazeres, 1001 preocupações, a vida muda. Só que aí você tem que entender, quando isso aqui envelhece, talvez isso aqui também envelheça, como eu faço para o meu espírito continuar jovem? Como eu faço? Talvez eu não tenha mais o mesmo vigor físico para pular no ônibus e botar o panfleto na janela para o pessoal do ônibus. Talvez eu não tenha um vigor físico para subir em tudo que é prédio, deixando o panfleto embaixo das portas. Mas eu consigo ser o mesmo jovem que eu era quando eu me converti, não fazendo as mesmas coisas? Consigo, completamente. Talvez a minha função vá mudar. Talvez eu não seja mais o jovem que vai subir no alto do prédio, deixando o panfleto embaixo da porta. Mas será que eu não posso ser aquele cara que vai ficar observando os jovens que estão subindo nos prédios, que vai orientar? Talvez eu não possa ser aquele cara que vai estar ajudando o pastor na hora de uma marcha para Jesus, para ninguém ficar indo muito para a rua, isso, aquilo outro. Talvez eu não vá ser aquele cara que vai ter o pique para ficar pulando o tempo todo, como um adolescente vai fazer. Mas será que eu não posso estar ali ajudando? Será que eu não posso exercer uma outra função, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado? As funções mudam o tempo todo. Ninguém é dono de nada na obra de Deus. Mas o zelo, o cuidado, o ímpeto tem que ser o mesmo. Se você não está se sentindo jovem hoje, eu te desafio, puxa aí na memória. Eu sei que assistir live às vezes é cansativo, a gente cansa, vem um sono. Vamos trabalhar a mente. Dá um start aí na tua memória. Puxa na tua memória como você era na sua juventude. Se você foi do mundo, para pensar no que você já fez lá fora. No ímpeto, no ânimo, na força que você tinha para pular carnaval, para varar madrugada bebendo, para fazer seja lá o que for. Você que seguia outra religião, o que você já fez por outra religião. Pare e pensa se você tem feito isso para o Senhor. Pare e pensa. Se nós temos envelhecido espiritualmente, temos ficado caducos espiritualmente.
Isso aqui envelheceu, a carne é normal. É bom. A mente é normal. Agora a gente não pode caducar espiritualmente. Deixar o tempo passar e ficar vivendo de lembrança. Porque naquela época eu fazia. E aí é complicado, porque nós estamos, pelo que eu estou falando, parece que eu estou falando para pessoas muito idosas, né? Pior que não. Porque eu tenho 25 anos e essa pregação é para mim. Eu fiz parte de um grupo de adolescentes, 60 adolescentes. Sobraram 5, né, Bianca? Eu, Christian, Jaqueline, Chambertin e a Thaís, que voltou, graças a Deus. Muitos caducaram na fé. Muitos caducaram na fé, muitos ficaram. Foram ficando, a gente foi caminhando, avançando. E tem um momento que você tenta segurar a pessoa, para a pessoa não cair, você tenta segurar a pessoa para a pessoa não ficar para trás, você tenta resgatar o soldado Ryan, mas às vezes não dá. Porque no final acaba sendo decisão. Se você está me ouvindo aí, você está desviado, se você está me ouvindo aí, você é, sei lá, um simpatizante, e não conhece Jesus, cara, não tem nada melhor para você fazer com a tua vida, seja velho, seja novo, seja criança, seja o que for. Se você ficou pelo caminho, começa a pensar, que processos aconteceram na tua vida que te fizeram caducar? O que aconteceu na tua vida que você foi perdendo o ímpeto, que você foi perdendo a força? Parece que agora tudo é enfado. E é engraçado porque na geração que nós vivemos, é uma geração cansada. É uma geração cansada. Eu falo porque eu faço parte dessa geração. Nós vemos jovens de 25 anos, de, 14, 15 anos, cansados. Cansados mesmo. Quando eu era adolescente, eu estava vendo um vídeo que a Bianca gravou numa festa de aniversário, e era uma festa com piscina, né? Aí a Bianca me gravou, eu fiz um negócio assim para eu parecer musculoso, sabe? Tinha uma vaidade, umas besteiradas que a gente fazia, porque queria parecer forte. E quando a gente é adolescente, tem muito isso, na época de querer namoradinha, não sei o quê, os meninos pegam peso para mostrar que são fortes, querem se exibir, né? Mostrar, caraca, eu sou um touro, eu sou muito forte, eu sou muito isso. Gente, na geração de hoje não é assim. Na geração de hoje não é assim. Antigamente o jovem tinha orgulho de ser forte, de ter vigor. E eu vejo as gerações passando e isso foi se perdendo. O que está acontecendo? A palavra diz, jovens, sois fortes. Sabe, está complicado demais. Cadê o orgulho da força de servir Jesus? Não podemos descansar, porque, gente, me desculpa, mas Jesus ainda não voltou, ainda tem alma para ser alcançada. O Covid pode trancar a gente em casa, mas ele não pode fazer o reino parar. Cadê a força do jovem? Eu não falo jovem de 20, de 18, eu falo jovem de 1 ano até 100. Cadê a força da juventude? Cadê aquele senhorzinho que hoje é um senhorzinho, mas que um dia já evangelizou tudo que é canto dessa cidade, desse país? Cadê ele para orientar essa galerinha nova que talvez esteja perdido? Cadê a galera disposta para avançar pelo reino? Cadê a juventude forte? Vamos avançar, galera. O reino não pode parar. A gente repete que quem tem propósito não para, mas se a gente ficar só falando, não adianta. Aonde está o jovem que você foi? Aonde está a pessoa que você é hoje? A pessoa que você é hoje, você está sendo justo com o jovem que você foi? Eu estou participando de um projeto de monitoria na faculdade. E aí, nisso, tem um projeto aí de um podcast. E a coordenadora quer que eu faça o podcast e tal. A gente está organizando tudo. E a gente estabeleceu que todo final de podcast a gente vai fazer uma pergunta. Porque a gente vai perguntar sobre os entrevistados, como foi a infância, até ele alcançar o sucesso na carreira e tudo mais, papapá, né? E aí a última pergunta é, e aí? O homem, o profissional que você é hoje, a mulher, a profissional que você é hoje, faz jus à criança que você foi?
Que a gente começa perguntando da infância, a gente vem perguntando da carreira, de tudo que a pessoa fez, papapá, ppp, papapá, e depois eu pergunto, você, o que você é hoje, faz jus à criança que você foi? Os sonhos que você tinha, quando você se converteu, o que você queria ser na obra, você tem sido, você tem buscado crescer, você tem buscado se desenvolver, você tem buscado alcançar coisas maiores para o reino. Então tem que ser feita essa pergunta, porque senão nós viramos uma juventude cansada demais. Sabe, o corpo ainda está jovem, a mente ainda está jovem, mas às vezes o espírito, ele caducou, já está no enfado, já está no cansaço. A gente tem que se perguntar isso. E você que talvez já seja avançado em idade, você que talvez a tua carne já esteja cansada, você tem se dedicado, claro, com outra função. Com outra função, não tem mais, não existe mais o mesmo gás, não existe mais a mesma vida, a mesma disponibilidade. Mas o ímpeto, o desejo, a prioridade, você tem dado a devida prioridade para a obra? Porque nós temos o mal, nós como cristãos, isso aí é independentemente da idade. Tem um pastor para fazer. A liderança que faça. Eu não preciso me preocupar. Quando eu chegar na igreja já vai ter alguém, o Fábio vai ter chegado, vai ter alinhado as cadeiras, o Léo já vai estar sentado lá com o computador ligado, tal, não sei o quê. Alguma coisa, os irmãos já vão ter abrido a secretaria e tudo mais, eu sento, eu consumo e eu vou embora. Porque tudo que tem para ser feito na igreja, tudo, absolutamente tudo que tem para ser feito, tem alguém que vai fazer. Eu não preciso, porque tem alguém que faça. Mas fulano ficou pelo caminho e se perdeu. Não, o pastor que busque. Pastor que vá, o pastor que faça. Poxa, mas fulano é teu melhor amigo, fulano é tão chegado, tão próximo. Fulano estava colado contigo, vivia na tua casa, e assim agora? Não, enquanto estava na igreja estava bom, agora o pastor que faça. A gente tem que começar a pensar, será que eu tenho feito jus ao que eu disse que eu seria na obra? Ou será que eu estou me sentindo, não tem quem faça. Eu sou muito velho para fazer, eu sou muito jovem para fazer, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo outro. Todo mundo tem uma desculpa. Se é jovem demais. Se é velho demais. Se é criança demais. Quanto que a Bíblia, João escreveu as cartas, pastora, já estava caducando, não estava? Samuel foi chamado criança, não foi? Não tem limite de idade não, varão. Não tem censura não. Você pode até ser velho na carne, mas tem um espírito jovem, varão. Tem um espírito jovem, varão. Tem gente que está caducando, às vezes está no culto, o culto está o fervo, sabe? Eita glória, o negócio está pegando fogo, e a pessoa está lá assim, mas eu sou só um velhinho, não preciso gritar aleluia, não preciso gritar glória a Deus, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo. Se o cara tem uma formação metodista, batista, mais tradicional, eu até entendo. Mas eu sei que tem fulaninho e ciclaninho que é canela de fogo. Sabe? Que gosta do manto. Mas o aceitável, a postura, não, está todo mundo me olhando, eu já sou um senhor de idade, papapá. Ou então aqueles jovens que ficam, não posso porque vai borrar. Não, se eu chorar eu vou virar para a parede para ninguém tirar foto de mim. Gente, a gente precisa entender o que a gente está vindo fazer aqui. A gente precisa entender o que a gente está vindo fazer aqui. A gente precisa entender o que a gente está vindo fazer aqui. Eu dependo de estar aqui. Se a minha cara vai estar feia para o Facebook, estou pouco me lascando, porque para a eternidade eu vou ficar fazendo cara feia lá na glória. O Facebook vai passar. O pessoal que me segue no Instagram, que segue o Instagram da igreja, que vai ver a meleca escorrendo, esse povo tudo vai passar, mas pela eternidade eu vou estar adorando ao Senhor, me desculpa. Mas isso aqui é mais importante. Não dá para eu perder a minha juventude preso pelo que é aceitável. Não dá para eu parar de servir preso no que é aceitável para um senhor de idade.
Não, porque eu já sou um senhor, eu não posso me misturar muito, não posso ter certo comportamento. Gente, não dá. A gente está perdendo tempo com regrinhas sociais. Quando você entrar aqui, gente, se entrega de verdade. Não fica pensando em regrinha social. Regrinha social, você vai para o trabalho. Ó, daqui para fora, aí sim, tem uma nuvem de testemunho o tempo todo, querendo acusar, querendo julgar. Aí você mantém a compostura. Agora aqui, meu amigo, você está na casa de papai. Aqui você está no meio dos seus. Aqui, se você quiser gritar aquele glória bem alto, você pode gritar. Aqui, se você quiser pular, meu irmão, você pode pular. Você aí na sua casa, meu amigo. Tua casa também tem que ser casa de papai. Não dá para assistir o Léo falando como se fosse a live de um, sei lá, de um profissional de tal área que está... Não, é casa de papai. É culto. É culto, varão. Você está aí no teu sofá, se sacode. Está muito confortável, se sacode. O negócio começou a ficar, caraca, eu estou no ar-condicionado geladinho, talvez a coberta enrolada, tira. Eu estou estudando licenciatura em teatro. Cara, tinha uns encenadores doidos, que antigamente teatro era ambiente social. O pessoal ia para o teatro, ficava, aí assistia um pouquinho a peça, saía para o corredor, batia papo, trocava contato, não sei o quê. Pá. Sabe o que os encenadores começaram a fazer? Trocaram os assentos do teatro. Começou a botar tudo banco desconfortável. Vários bancos desconfortáveis. Começaram a não apagar mais a luz da plateia. Por quê? Porque eles queriam desafiar a plateia. Porque eles colocaram todo tipo de desconforto e distração. Todo tipo. Para a pessoa não dormir, não cochilar. Se a pessoa quisesse assistir a peça, ela ia ter que prestar muita atenção. Agora, você está na sua casa, você tem todo tipo de distração. Absolutamente todo tipo de distração. A criança vai perguntar, minha filha outro dia eu não pude vir, no dia da ceia ela falou, ô pai, vai ter salinha? E a gente estava em casa. Ela queria salinha, mas a gente estava em casa. Aí a gente com o pão e o vinho na mão, né? O vinho não, suco de uva, varão, não se escandaliza não. A gente lá esperando. Aí ela, papai, tá demorando, né? Aí a criança começa, pô, não vai comer não? Gente, é natural, porque você está em casa. Só que você tem um dever, pega isso, é um desafio, transforma o ambiente. Não importa se você está em casa, veste a melhor roupa, se arruma, se perfuma. Ah, mas ninguém vai me ver, o Senhor está vendo. Começa a avivar o teu culto. Para de pedir que o avivamento aconteça com a equipe de louvor. Para de pedir que o avivamento aconteça com o pregador. Começa a avivar o teu culto. Não deixa a tua espiritualidade caducar. Não deixa o teu culto ser um culto de enfado, de cansaço. Começa a se desafiar. Entra nessa peleja. Ah, não estou sentindo nada, Léo. Começa a marchar aí. Levanta, varão. É para levantar. Começa a marchar aí na tua sala. Mas Léo, não estou sentindo. Marcha mesmo assim, varão. Você vai marchando. Em algum momento você vai sentir. Eita glória! Começa a se desafiar. Vai dar uma de doido, meu irmão. Quando você tinha aquela idade lá. Agora eu vou falar de idade espiritual. Quando você chegou, quando você se converteu. Você sentia vontade de pular, de gritar, de chorar. Começa a se desafiar. Grita com Deus e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Fala comigo, me ouve. Não sei, alguma coisa tem que acontecer. Já aconteceu antes. Mas não deixa a fé morrer. Não deixa o relacionamento morrer. O que está caducando? Tem coisas que a gente começa que a gente para no meio do caminho. A gente para no meio do caminho. Eu sou um cara que eu tenho um problema seríssimo. Eu devo estar lendo uns 50 livros. Eu devo ter terminado na minha vida uns 10. Eu começo vários. E, cara, pasmem, tem livro que eu parei na penúltima página. E não terminei até hoje.
e está lá na estante. O que falta para eu ir lá? Nada. Só que é um problema meu. Começa a puxar na tua memória tudo que você já começou, todos os propósitos que você fez com Deus, todos os projetos que você já teve, que você parou no meio. A força que você tinha quando aquele projeto era jovem, busca ela agora. Busca essa juventude. Sabe, busca novidade de vida. Às vezes, eu acho que foi o pastor Wellington, né, que uma vez pregou aqui, ele falou que foi pregar numa cidadezinha, aí tinha uma irmã que era muito fechadinha, ele falou que chegava até sem educaçãozinha, aí ele foi perguntar para o pastor falou, varão, deixa, porque a irmã passou por um processo, a mãe dela morreu, aí foi querer saber mais da história, a irmã já era idosa, e a mãe dela morreu quando ela era criança. Gente, é como eu falei, respeita a tua dor, respeita o processo, mas não deixa ele te parar. Às vezes a gente perde a juventude por desentendimento, com irmão, com liderança. Cara, está aqui a minha liderança. Hoje, a Bianca e o William são pastores da igreja, né? Pastores auxiliares da Árvore da Vida. Mas eu posso dizer que eles são meus pastores desde que eu cheguei na igreja, cara. Não dei trabalho, né, Bianca? Não dei um pingo de trabalho. Sou um jovem, tranquilíssimo. Cara, era uma disputa quando eu era adolescente. Eu e Chambertin, quem ficava mais tempo em disciplina. A gente revezava. Quando estava um, o outro estava ceando. Quando o outro ficava em disciplina, aí o outro voltava a cear. Mas a gente permaneceu. Eu sempre fui justo. Nunca fiz nenhuma injustiça, nunca agi errado com a minha liderança. Mentira minha. Se eu falar isso, eu vou estar sendo o maior dos mentirosos. Já errei muito com a Bianca, com o William, com os pastores. Bianca e o William, a gente já discutiu pra caraca, porque eu era daquele jovem meio doido nos ensaios. Chambertin, esquece. Entendeu? Então, só que aí, já pedi muito perdão para a Bianca já me pediu perdão, a gente já ficou sem se falar, já voltou a se falar, era um troço doido. Só que é minha líder, é minha pastora. Não dá para eu cobrar dela que ela seja perfeita se ela sempre cuidou de mim com as minhas imperfeições. Ela sempre foi atrás de mim para cuidar das minhas imperfeições. Pare e pensa, se foi um desentendimento, se foi um problema com liderança que te fez parar, que te fez perder a tua juventude, a tua vitalidade. Pensa se você está sendo justo, se os teus pastores, sua liderança, sempre cuidaram das suas imperfeições. Esses dias eu estava conversando com o pastor Jorge, esse negócio de pandemia é meio complicado, porque o pessoal está isolado, acha que está desigrejado, né? E não é a realidade. Não é a realidade que nós estamos vivendo. E eu falei com o pastor Jorge, tem muita gente aproveitando o isolamento para dar uma de filho pródigo. E eu tenho certeza que quando o negócio voltar, eles vão querer vestir a carapuça de ovelha perdida. E tem diferença. Tem diferença. Filho pródigo é decidido. Ovelha não se mistura com porco. Ovelha não vai para o chiqueiro comer bolota. Tem muita gente decidida. Tem muita gente decidida a ir embora. Me dá o que é meu. Me dá, que eu estou levando. Para depois, quando o isolamento passar, eu me perdi, o pastor não veio atrás. As pessoas estão esquecendo duas coisas. Primeiro, antes de sair para procurar as ovelhas, o pastor tem que cuidar do aprisco. A Bíblia não fala que pastor larga, a gente tem que ter cuidado com a interpretação que a gente dá para as músicas. Ou que deixa as 99 só para me encontrar. Deixar é uma coisa, abandonar é outra. A parábola vai dizer que o pastor guarda as ovelhas no aprisco, ele cuida da segurança das ovelhas, ele vai atrás das ovelhas distraídas que se perderam. Agora a palavra também deixa bem claro
Porque ninguém foi atrás do filho pródigo. Você que está em casa, você que está desviado, você que se deixou levar, você que se decidiu. Reflete. Você é filho pródigo ou você é ovelha perdida? Você se perdeu no caminho, você se perdeu nas distrações, ou você decidiu aproveitar o que o mundo tem? Tem um camarada muito amigo meu, que eu bati um papo muito franco com ele esses dias. Ele falou, pô, cara, você nunca falou nada comigo. Eu falei, cara, eu não tinha o que falar. Se eu falasse, eu ia te perguntar da tua vida espiritual. E eu já sei dela. Porque você não está em Cristo, então não tem como estar bem. A tua vida espiritual está um bagaço. Calma aí, vai. Essa vai ser a capa do YouTube. Tua vida espiritual está um bagaço, eu sei disso. Não tem algo que você possa me dizer que seja novidade para mim, porque eu sei que a tua vida espiritual está um bagaço. E eu sou muito teu amigo, eu te amo muito para não perguntar, eu não quero ser o cara chato, sabe por quê? Você decidiu. Eu me importo e eu oro, varão. Nunca deixei de orar e nunca vou deixar de orar. Só que você decidiu. É uma tristeza. Quando a gente era adolescente, eu ia na porta de casa e falava, cara, eu só vou sair daqui quando você se vestir para ir para o culto. Agora não dá mais. Você tem a mesma idade que eu na fé. Você assistiu as mesmas aulas que eu assisti de escola dominical. Você cresceu junto comigo. E aí eu perguntei para ele, quanto tempo você já estava negociando com a carne? Quanto tempo você já estava bailando com o pecado, uma dança muito louca e prazerosa e há muito tempo. Respondeu há muito tempo, Léo. Eu falei, varão. Então, vamos falar de números. Ele falou, 99% dos meus motivos foram a carne e 1% foi a igreja. Eu falei, mas eu aposto que quando as pessoas te param na rua, você fala só do 1%, né? Porque quando a pessoa sai, a pessoa tem 99% de motivações vindas da carne, porque a pessoa quer consumir o que o mundo oferece. Mas a pessoa decide sair, e quando as pessoas perguntam, sair por causa, aí fala do 1%, dos erros que a pessoa fica caçando na igreja. Aí eu pergunto, e aí, você está em que ministério? Nenhum. Achou a igreja perfeita, que não tem esse 1% de defeito? Não. Visitou qual igreja depois que saiu da árvore da vida? Nenhuma. Não dá. Falei, varão, quando você entrar por aquela porta, eu vou te abraçar, mano. Vou te abraçar, vou fazer festa, vou mandar matar bezerro, vou botar calçado, anel, o aparato todo. Mas eu não vou sair do meu aprisco para te buscar, não, cara. Que a parábola... As 3 parábolas ensinam a gente a prestar atenção em quem está aqui dentro, porque existem dracmas que se perdem e não saem do meio. A parábola ensina a gente a ir atrás de quem se perde no caminho, ovelha perdida, porque a ovelha, se eu não me engano, ela enxerga 1 ou 2 palmos à frente do olho. Se ela se afasta um pouquinho do rebanho, ela já se perde, fica pelo caminho. Então a gente tem que ir atrás, mas primeiro, guarda as 99 no aprisco. E a parábola do filho pródigo ensina como receber, mas não ensina a ir atrás. E aí, se você é alguém desviado, se você está nessa, se decepcionou com alguma coisa, ficou procurando defeito, papapá, ppp, reflete. Será que foi mesmo a igreja ou a tua carne já estava gritando, você já estava doido para... eu quero. Reflete. Será que não está faltando você se decidir voltar? Será que você não está jogando a responsabilidade que é tua de decidir voltar para a igreja, de ir te buscar? Se foi isso que te fez envelhecer na fé, que te fez caducar, se avalia. Tem uma música, eu não gosto muito não dessas músicas muito novas. Minha esposa que ouve muito, do Preto no Branco. Aquela, como é que é, Juliane? Aquela meio axé que tu gosta. Fala, varô, a Ariane sabe. Se organize, se organize, se organize, se organize. Eu não gosto muito das músicas novas deles, não, mas essa música, ela faz sentido. Se organiza, varão. Se organiza, varoa.
Aquele jovem que você foi, está sentado nesse banco, nesse sofá, nessa cama, no banco do ônibus, do trabalho, onde você estiver. Aquela energia que você tinha, aquela entrega para a obra, ainda está aí. Se organiza. Varre a casa, sacode tudo, troca tudo de lugar. Encontra o valor que foi perdido. Ainda está aí. Eu sou meio, sei lá, meio travadão, mas eu estou num culto de jovens, por mais que eu não pareça muito. Resgata a juventude que existe em você. Resgata. Você que é jovem, é aí que está o maior absurdo. Você que é jovem, que tem a minha idade e já está caduco na fé, meu irmão, se organiza. Me ajuda para me organizar também. Que às vezes parece que eu estou aqui só apontando o dedo, né? Ai de mim. Ninguém sabe os processos que eu estou passando. Ninguém sabe quando eu falo se organiza, varão, quem está gritando no meu ouvido, Léo, se organiza. Se organiza. Não é mais fácil para mim do que para você, não. Todo mundo passa por processo. Quando eu fico de mimimi e começo a botar 1001 barreiras para dizer por que eu não consigo, por que eu não posso, por que isso, por que aquilo outro, eu estou desmerecendo o processo que o outro está passando. A gente na escola dominical falou sobre santidade esses dias. A gente coloca a santidade num nível de impossibilidade absurdo. Quanto que na primeira carta de Pedro vai falar ser de santos. E acabou. E eu citei a irmã Dulce, lá, porque eu estava vendo um filme da irmã Dulce, lá, freira católica. Gente boníssima. Só gostava de botar os santinhos na chuva, mas... gente boa. Gente, mas olha só. Tem uma cena do filme que é muito forte, eu não duvido. Ela vai na feira, pedindo doação. Ela fala assim para os feirantes: tem alguma coisinha aí para os meus pobres? Tem alguma coisinha para os meus pobres? Que ela cuidava de muitos pobres, doentes, enfermos e tal. Um feirante pega e cospe na mão dela, porque ela pedia com a mão estendida. Ela seca a mão, limpa, fala assim: esse foi para mim. E agora para os meus pobres. E a gente gosta de julgar o católico, né? Porque adora santo. É engraçado porque a gente vai falar de um cara aí, sei lá, hindu ou budista, que fica horas, dias, meses em jejum. Aí a gente atribui logo ao espiritual, porque tudo que é difícil para o outro é porque é espiritual. Aí você vai ver a entrevista desses caras falando como que eles conseguem ficar tantas horas meditando, tantas horas. Eles falam: cara, é uma batalha muito grande. É um processo muito difícil. Você tem que se aperfeiçoar, você tem que saber o que você quer. Ou você quer evoluir ou você não quer, porque senão você não consegue, porque tudo vai ser uma distração. Quando você para meditar, até um pingo de uma torneira vai te distrair. E aí, quando a gente vai falar da nossa oração, a gente quer justificar porque o crente não ora como deveria, e a gente atribui ao espiritual. E a gente não gosta de admitir que a gente não paga o preço que o budista paga para meditar. A gente não enfrenta a nossa carne, as distrações, como o budista enfrenta para ele conseguir meditar. E a gente diz que não, para ele é mais fácil. Aí a gente vai ouvir o cara falando, o cara fala todas as dificuldades. Mas quando a gente diz que não, é impossível, eu não posso, é impossível para mim, o cara cuspir na minha mão, eu secar e estender de novo. Para ela é fácil, não. Para ela é facílimo. Eu estou anulando toda a dificuldade que a pessoa teve. Eu estou querendo dizer que é fácil para ela só para eu justificar porque eu não faço. Porque eu, como cristão, eu deveria ser o primeiro a fazer. Eu deveria ser o primeiro a orar incessantemente, a me concentrar. Como o pastor e a pastora sempre estão falando da vozinha. Nós deveríamos ser os primeiros a ser dessa forma. E aí, quando nós ouvimos um exemplo positivo de alguém que não professa fé, a gente gosta de banalizar para justificar por que nós não fazemos.
Porque alguém fica horas meditando lá na doideira lá do budismo, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes, para a gente orar 5 minutinhos é um negócio seríssimo, né? 5 minutinhos. Que a gente não quer enfrentar o sono, a gente não quer enfrentar as distrações, o pingo da torneira. A criança puxando o pé e falando, pai, já acabou. Pai, não sei o quê. A gente precisa se vencer. A gente precisa se vencer. A gente tem que parar de colocar empecilho para justificar a velhice da nossa alma, do nosso espírito. E é isso. Eu agradeço a oportunidade e espero que eu não tenha enfadado os irmãos. Glória a Deus. O Léo é uma benção, irmão. O que ele fala aqui é verdade. As pessoas perguntam, Léo, te deu trabalho? Mas é verdade. Eu tenho muito orgulho do que o Léo tem se tornado em Cristo Jesus. Muito. Deu trabalho? Deu, irmão? Dá até hoje. Muito trabalho. Mas eu tenho muito orgulho e fico ali só admirando ele, né? Deus continue te usando, filho, da forma que tem usado. Que você continue dando liberdade ao Espírito Santo para te moldar. Glória a Deus, aleluia. Agora a gente vai estar ofertando, né?